Sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do canal Mãe e Filha Crochê Moderno. E na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a bolsa Elegance. Essa peça aqui é puro charme e sofisticação. Olha só que maravilhosa que vocês vão aprender aqui comigo nessa aula hoje. E vamos à lista de materiais. Para essa aula, nós vamos utilizar o fio Lotus da Fiorecer de 5 mm, um forro tamanho P e uma base caixa de leite, um botão costurável e essa alça náutica maravilhosa e a sua etiqueta. Todos esses acessórios e esses materiais vocês encontram na loja Matilda e eu vou deixar todas as informações na descrição desse vídeo. Vamos precisar também de uma agulha 3,5, tesoura e isqueiro. Vamos dar início à nossa aula. Vamos começar pela base e nós vamos fazer pontos baixíssimos durante toda a volta da nossa base fundo caixa de leite. Nós vamos colocando ali a nossa agulha nos buraquinhos, puxando o fio para frente e fechando, fazendo pontos baixíssimos. Nós vamos fazer a volta toda na nossa base. Vamos finalizar puxando o fio que nós deixamos ali no início, puxa ele para frente, simula o último ponto baixíssimo e volta esse fio lá para trás. Agora a gente vai trabalhar com o fio do novelo, então a gente vai introduzir ali a nossa agulha no primeiro ponto, vamos puxar o fio do novelo para frente e vamos fazer um ponto baixo. Depois a gente vai fazer outro ponto baixo no mesmo buraquinho. No próximo, nós faremos um ponto baixo sozinho, e aí nós faremos essa sequência, um ponto baixo sozinho e um ponto baixo duplo. Um ponto baixo sozinho e um ponto baixo duplo. Nós vamos fazer essa sequência durante toda a nossa base, tá? E aí a gente já vai escondendo o fio que sobrou ali por dentro da peça, tá bom? E aí a gente vai fazer essa sequência, um ponto duplo e um ponto sozinho. Agora, vamos finalizar essa carreira com um ponto baixo. Vamos tirar a nossa agulha, introduzir no primeiro ponto que nós trabalhamos, puxar o fio para trás, vamos colocar a agulha no meio do ponto que nós acabamos de trabalhar ali, o primeiro ponto. Puxa o fio para frente e faz um ponto baixo. Agora, nós vamos seguir fazendo os pontos baixos centrados, que é esse ponto que a gente introduz a agulha no meio do ponto da carreira anterior e faz ali o ponto baixo centrado. Nós vamos fazer uma carreira inteira de pontos baixos centrados, tá? Um ponto para cada ponto de base. Finalizamos, essa carreira toda de pontos baixos centrados. Nós vamos trabalhar e iniciar agora a terceira carreira. Vamos introduzir ali a nossa agulha no primeiro ponto, puxar o fio para trás, tá? E agora a gente vai colocar nossa agulha ali no primeiro ponto, no meio, para trabalhar outro ponto baixo centrado, tá? Então, a gente vai puxar o nosso fio para frente, faz um ponto baixo centrado. O segundo ponto, nós não vamos trabalhar nesse primeiro ponto, nós vamos trabalhar lá na carreira de baixo, na primeira carreira que nós trabalhamos. Esse ponto, ele se chama ponto baixo centrado alongado, tá? Próximo, a gente vai trabalhar um ponto baixo e depois outro ponto baixo alongado, pegando lá na primeira carreira, tá? Faz um ponto baixo na carreira que nós estamos trabalhando, volta e faz um outro ponto baixo alongado e vamos trabalhando essa sequência durante toda a carreira. Um ponto baixo alongado,
que é esse ponto que você introduz lá na carreira de baixo e puxa ele até ele para poder fechar ele na carreira que nós estamos trabalhando, e aí ele fica dessa forma mais alongada. E aí vai ficando essa sequência, um ponto baixo e um ponto baixo alongado. Vamos trabalhar essa sequência durante toda essa carreira. E aí vai se formando a trama da nossa bolsa. Terceira carreira finalizada, e olha só como que já vai ficando, gente. Vai se formando um ponto muito bonito. Esse ponto ele é super simples, mas vocês vão ver que ele fica extremamente elegante. Agora, ao invés da gente trabalhar o ponto baixo, nós vamos trabalhar o ponto alongado. Ou seja, esse primeiro ponto tem que começar na carreira de baixo, ó. E aí, onde tiver ponto baixo alongado, vai ser ponto baixo, e onde tem ponto baixo normal, vai ser ponto baixo alongado, ó. Aqui a gente tem um ponto baixo alongado, vamos fazer um ponto baixo. O próximo tem ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo alongado. Então, essa peça ela é feita em escala, tá? Então, a gente vai somente seguir as sequências, tá? Onde tem ponto baixo alongado, vai ser ponto baixo. E onde tem ponto baixo normal, será ponto baixo alongado. Então, a gente vai só seguindo a sequência, conforme eu estou mostrando para vocês, ó. E aí vai se formando a trama, tá vendo? Ela vai sempre seguindo a mesma sequência. Agora, a gente vai iniciar mais uma carreira juntas, e aí vocês vão ver que aqui, na carreira de baixo, tinha um ponto baixo alongado, então agora a gente vai fazer um ponto baixo normal, centrado, tá? Sempre centrado. E no próximo, vamos fazer um alongado. Faz mais um ponto baixo normal, e agora um ponto baixo alongado. Não tem segredo, é só a gente seguir a sequência ali das carreiras anteriores e sempre fazendo essa mesma sequência. Um ponto baixo alongado. Onde tem ponto baixo alongado, vai ser ponto baixo, e onde tem ponto baixo, vai ser ponto baixo alongado. Então, a gente vai seguir essa sequência até a gente ter a altura desejada da peça. Eu fiz aqui as carreiras e ficou com aproximadamente 12 centímetros de crochê, tá? Porque se a gente fizer ela muito alta, ela vai ficar muito grande e fica desproporcional. Então, eu fiz essa sequência e agora a gente vai fazer a aplicação do forro, tá? A gente vai virar ele ao avesso para o lado certo ficar por dentro da peça. E aí, a gente vai aplicar ele e eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa aplicação, tá? Primeiro, você vai posicionar o seu forro dentro da sua bolsa e agora a gente vai pegar marcadores e vamos marcar. Esse forro, ele é do tamanho ideal para essa peça, só que como ela é feita em fio de poliéster, ela não fica tão maleável. Então, a gente tem que posicionar bem certinho, porque senão ele vai ficar muito encolhido e não é essa a ideia, tá? Então, a gente vai posicionar para fazer a aplicação dele. A aplicação do forro eu vou fazer toda em ponto baixo, porque vai ser o acabamento que eu vou dar para essa peça. Então, a gente vai fazer aí 3 carreiras de pontos baixos e na primeira carreira a gente já vai fazer a aplicação, tá? Então, serão pontos baixos centrados, tá? Igual nós trabalhamos no início. Então, puxa o fio para trás, introduz a agulha no meio do ponto e aí puxa o fio para frente. E agora, a gente já vai colocar ali na primeira argolinha, tá? Que se forma a primeira argolinha do forro. Que ele tem essas argolinhas e a gente vai fazer a aplicação fazendo pontos baixos e introduzindo a agulha nas argolinhas do forro. Esse forro, ele tem uma quantidade de furos um pouco a mais do que a quantidade de pontos que nós vamos trabalhar. Então, tudo bem você colocar 2 vezes na agulha em 2 argolinhas para poder fazer o ponto baixo, tá? Então, ó, eu introduzo aqui e aí eu vou colocar em 2 argolinhas, tá? Para vocês verem como que faz. A gente coloca ali, puxa o fio para frente, faz um ponto baixo. Mas aí, quando você ver a necessidade de colocar
em 2 argolinhas, você pode colocar que não tem problema. É só você ir ajustando mesmo conforme a necessidade que você vê ali do forro, tá? Conforme você vê a necessidade de colocar em 2 argolinhas, você coloca. E aí, o importante é você não pular nenhuma argolinha para ela não ficar para fora, porque aí não vai ficar um acabamento legal. Mas é só seguir fazendo pontos baixos centrados, passando por dentro das argolinhas do forro e já fazendo essa aplicação. A aplicação finalizada, olha só como ficou. Você vai ajustar assim com a mão, porque tem alguns cantinhos que vai acabar ficando um pouquinho mais encolhido. Mas não tem problema, vai ficar muito bonito do mesmo jeito, tá? Porque a ideia dessa peça é ser uma peça extremamente elegante, então por isso que nós estamos caprichando no acabamento. Então agora nós vamos subir mais 2 carreiras de pontos baixos centrados, tá? Essa parte é a parte do acabamento já, então a gente já tá ali quase finalizando a nossa bolsa. Então a gente vai seguir fazendo 2 carreiras de pontos baixos centrados para poder fazer já a parte da finalização. Olha só, finalizei aqui as 2 últimas carreiras de pontos baixos. Agora a gente vai cortar o nosso fio para dar o arremate e iniciar a parte do acabamento, que é a aplicação da etiqueta, do botão e também a aplicação da alça. Antes de fazer a aplicação do botão, primeiro a gente vai aplicar a etiqueta, tá? Porque o botão vai ficar bem ali nessa parte central, onde a gente vai estar aplicando a etiqueta. Então, faz a aplicação da etiqueta primeiro e depois a gente vem com a aplicação do botão. A aplicação do botão, uma dica que eu sempre dou nos meus vídeos para vocês, é a gente aplicar um pouquinho de cola Tec Bond antes de fazer a costura. Então, coloca ali um pouquinho de cola Tec Bond no seu botão, centraliza bem a sua peça, aplica o botão, segura por alguns minutinhos e aí vem com a agulha, tá? Agulha de costura e a linha nylon transparente e vem fazendo a costura do botão. Para essa costura ficar bem firme, por isso que eu passo a cola, né, para essa aplicação ficar bem firme e não soltar, tá bom? E a costura é aquilo, né, gente? Faz uma costura bem reforçada para esse botão não soltar. Então, eu venho ali com a agulha de costura, a linha nylon, e aí vou passando entre os pontos, subindo e fazendo a costura ali nos buraquinhos do botão costurável, tá? E aí, a aplicação eu faço igual dos dois lados, do mesmo jeito que eu faço de um lado, eu faço do outro. Olha só, a aplicação finalizada. Agora, a gente vai aplicar a nossa alça na nossa bolsa. Essa alça dispensa comentários, gente, ela é maravilhosa. E aí, para fazer essa aplicação, eu tiro a argola, tá?
para poder colocar e centralizar bem certinho aqui e não ficar torto, tá? Então, a gente vai abrir ali a bolsa, vai contar os pontos bem direitinho e vai fazer a aplicação. Eu contei, se eu não me engano, 3 pontos da etiqueta pro lado e apliquei na segunda carreira. Contei 3 pontinhos da etiqueta até o lugar onde eu fiz a aplicação. E do outro lado a mesma coisa, tá? Contei 3 pontinhos e fiz a aplicação ali na segunda carreira. E na parte de trás eu fiz do mesmo jeito, eu fui contando ali e fui colocando. E só depois que eu coloquei as argolas que eu vim aplicando a alça, tá? Olha só, as argolas já estão aplicadas e aí a gente vem com a alça e coloca ela na bolsa, porque assim fica mais fácil de você conseguir manusear também, tá? Então aí a gente aplica a alça e a nossa peça já está quase pronta. Olha só, gente, essa alça é muito linda e ela foi assim a cereja do bolo para essa peça, além de todo o acabamento, é claro, né? Essa bolsa foi feita com o fio Lotus da Fiorecer, que é um fio que eu tenho gostado muito de trabalhar aqui no ateliê, porque ele dá um acabamento surreal para a peça, gente. Ela fica simplesmente perfeita e esse ponto casou. Assim, foi o match perfeito para essa combinação de acessórios também e para essa proposta dessa peça. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou deixar todas as informações na descrição e o que vocês precisarem podem deixar aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima aula!